Pois bem, meus amigos, Bolsonaro mais uma vez arrasta uma multidão para Copacabana e o assunto do vídeo de hoje não poderia ser outro senão o ato que aconteceu ontem em defesa da aprovação da anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Tivemos discursos bem fortes neste evento que eu quero mostrar aqui para vocês. Os mais fortes de todos, claro, foram do pastor Silas Malafaia e de Bolsonaro, que fez um desafio à Rede Globo. E também quero mostrar, além do resumo de tudo que aconteceu por lá, a repercussão na mídia, porque eu tô sentindo um cheirinho diferente no ar. E para variar, rolou divergência no número de participantes da manifestação. A esquerda, mordida de raiva, diz que flopou. Será que flopou? Agora, mais do que isso, eu quero mostrar também como está o andamento do PL da anistia, que promete novidades ainda para esta semana. Então fica ligadinho até o fim do vídeo e me ajuda a espalhar essas informações. Curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha para mim. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já teve que abrir mão de algo simples como brincar com os filhos, com os netos, ou até mesmo dormir bem por causa de dores nas costas ou nas articulações? Eu sei o quanto isso pode ser frustrante, mas eu quero te contar que existe uma solução. Eu quero que você conheça NatoShark. É um suplemento que vai te ajudar a combater as dores de dia e de noite. De dia, ele te ajuda com as dores e de noite, ele te ajuda com a recuperação dos ossos e cartilagens. Esse suplemento incrível foi desenvolvido para te ajudar a aliviar dores crônicas, fortalecer os ossos e ajudar no combate a problemas como osteoporose, fibromialgia. E o melhor de tudo, ele é 100% natural, seguro e tem ajudado pessoas há mais de 20 anos. NatoShark atua diretamente onde você mais precisa, ajudando a reduzir a inflamação e melhorando a saúde das suas articulações, devolvendo aquela mobilidade que você pensou que tinha perdido. Já faz algum tempo que a NatoShark é parceira aqui do canal, vocês sabem, e eu tenho recebido diversas mensagens de pessoas que falam sobre o tratamento que elas estão fazendo com o NatoShark e quão bons são os resultados que elas têm. Inclusive a minha mãe, sim, a minha mãe sofre há anos com síndrome do túnel do carpo. Ela já estava, inclusive, perdendo o movimento das mãos. Ela começou a fazer o tratamento com NatoShark em menos de 30 dias, ela já teve um resultado excelente. Ela já recuperou totalmente o movimento das mãos e agora ela já não sente mais dores. E atenção! A NatoShark está com uma condição especial para você que é inscrito aqui do meu canal. Então corre, aproveita, manda uma mensagem ou liga para esse número que está aparecendo aí na sua tela. Ou então, se preferir, clique no link que eu coloco aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Comece agora mesmo o seu tratamento com a NatoShark, que além de ter ótimos resultados, apoia os canais conservadores aqui da internet. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu já começo aqui com a polêmica. Flopou ou não flopou? E para abrir o meu comentário, trago matéria da revista Oia, que fez uma matéria jornalística. Parabéns, veja. Parabéns. Continue assim. Olha só a manchete. Flopou? Governistas usam fotos de antes da concentração do público em ato de Bolsonaro no Rio de Janeiro. Parlamentares de partidos governistas recorrem a imagens de Copacabana vazia para desqualificar o ato de Jair Bolsonaro. E aqui dentro da matéria, eles trazem o post de vários políticos do PT com as fotos de até uma hora antes, né? O pessoal tá divulgando essas fotos aqui que foram tiradas lá pelas 9h30, 9h30 da manhã. Então, portanto, uma hora antes do evento começar, na verdade foi marcado para as 10h30, começou com um pouquinho de atraso. Então, obviamente, às 9h30 tinha pouca gente, ainda mais que em Copacabana
Copacabana devia estar um calor daqueles. Para variar, a Globo traz aqueles números que eles tiram dos orifícios rugosos de ONGs muito duvidosas para dizer que flopou. Tinha só 18.300 pessoas em Copacabana, foi menor do que as outras manifestações, mas a gente já viu a Globo falando que a Avenida Paulista lotada tinha 30 mil pessoas, então muita gente já não leva a sério. A estatística oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que eu acredito que não tem motivo para mentir ou para exagerar, minha opinião, se discorda pode deixar aqui, a estimativa deles é de que compareceram 400 mil pessoas. Aqui tá a foto. Dizer que um evento desse foi flopado, que não tinha ninguém, é exagero. Claro que a gente já viu manifestações da direita com muito mais público, com toda a avenida lotada. Mas, nesta época, as manifestações não eram um monopólio de Silas Malafaia e Bolsonaro. Tinha ali 3, 4 caminhões em Copacabana. Eu já cheguei a presenciar a manifestação lá na época da reforma da Previdência, na Avenida Paulista, com 10 trios elétricos. Então, obviamente, tinha só um trio elétrico, a concentração de pessoas será menor. Se essa é uma boa estratégia, eu quero que vocês me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Porque quando a gente tem mais trios elétricos, mais pessoas envolvidas, a quantidade de pessoas tende a ser maior. Mas, por outro lado, eu também compreendo o receio do Bolsonaro, em vista de todo o clima que estamos vivendo, de repente aparecer um aloprado lá com um cartaz. Bom, isso tudo pode ser discutido, mas o fato é que flopar mesmo não flopou. Tinha uma multidão. Isso aqui é uma multidão, bastante gente. E o que é flopado, eu vou mostrar aqui para a esquerda, porque eu resgatei essa matéria aqui do 8 de janeiro deste ano, do ato do Lula, ó. Isso daqui é a foto de um evento flopado, ó. Multidão, bastante gente, evento com sucesso, e isso aqui é um evento flopado. Então, referente à pauta do 8 de janeiro pelas manifestações deste ano, podemos concluir que a maioria da população está a favor da anistia para os presos políticos do 8 de janeiro e só uma pequena meia dúzia ali de sindicalista, de esquerdista, diz que foi um golpe, que todo mundo tem que ir para cadeia e que o Bolsonaro tem que ser, sei lá, jogado num buraco para que nunca mais ninguém veja. Embora, de qualquer maneira, Bolsonaro seja um problema, como ele mesmo fala na manifestação. Se ele for preso, se acontecer alguma coisa com ele, continuará sendo um problema. E o Fábio Weingarten fala uma coisa que eu achei bem interessante, que não entra nos cálculos aí do público que esteve presente em Copacabana, porque muitas pessoas gostariam de ir à manifestação, eu sou uma delas, mas eu não tinha condições de me deslocar até o Rio de Janeiro. Eu acompanhei pela internet e o Fábio Weingarten traz essa lembrança. Ó, ninguém está falando sobre a enorme audiência que assistia ao vivo o ato pelos inúmeros canais do YouTube. Mais de 500 mil de audiência. Querem enganar quem? Então, se pegar os números ali da Revista Oeste, a Auriverde, a Bárbara também transmitiu. Então, a gente teve outros canais transmitindo a manifestação e teve, sim, uma enorme audiência que dá uma surra em qualquer live do Lula. Então, assim, flopado é o evento da esquerda. Tivemos também, quero deixar registrado aqui, manifestações em outros países. Esse perfil aqui estava divulgando algumas delas, aqui em Zurique, na Suíça, e, claro, na Flórida. E olha quem tá lá, Alan dos Santos. O Alan dos Santos continua causando, estava lá na manifestação. E a mídia teve uma mudança no tom. Eu abri aqui esse vídeo com a manchete da revista Veja, mas na CNN a mudança de tom foi impressionante. Vocês lembram que antes eles falavam sobre terroristas do 8 de janeiro, manifestações antidemocráticas, um ato antidemocrático? Olha como saiu a notícia dessa vez. Manifestantes, não eram extremistas, eram manifestantes, se reúnem neste momento na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, para acompanhar um ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro em defesa da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Não é mais golpistas, ato antidemocrático da extrema-direita para defender golpistas e terroristas. Não, é uma manifestação de apoiadores do Bolsonaro em defesa da anistia a quem participou do ato do 8 de janeiro.
é uma grande mudança na maneira como eles estão divulgando a notícia. Ainda aqui na CNN, ato por anistia com Bolsonaro e governadores reúne manifestantes no Rio de Janeiro. E aqui eu quero destacar a presença dos governadores que estiveram lá. O Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, a cara dele, até porque tem eleição agora no ano que vem, ele quer os votos da direita, né? Mas pelo menos estava lá. Tarcísio, que sempre está nesses atos com o Bolsonaro e que dessa vez teve até um discurso melhor do que nas outras vezes, já falo sobre o Tarcísio para vocês. Jorginho, do PL de Santa Catarina, aliado de primeira hora do Bolsonaro, sempre foi. E tivemos também Mauro Mendes, do União Brasil, lá do Mato Grosso. E o Caiado? Caiado não quer ser candidato à presidência, não quer o voto dos conservadores, mas o Caiado não estava lá, e isso diz bastante sobre o seu Caiado. Tarcísio fez um discurso melhor do que das outras vezes, acho que ele tomou ali, sei lá, uma injeção de testosterona antes de subir no trio elétrico, e aí já, claro, a mídia diz que Tarcísio ataca o governo Lula e pede o Bolsonaro de volta. Então ele defende a anistia, mas ele fala também sobre o engano que é esse governo e, como sempre, aquela puxada um pouco mais tecnocrática, né? Ai, Bolsonaro fez as obras, lá, e tá caro do governo Lula. Ok, melhorou bastante o discurso. Saiu também essa outra matéria aqui falando a respeito do Tarcísio, que eu quero comentar com vocês, que diz o seguinte: Tarcísio entra na articulação por apoio do Republicanos ao PL da anistia. Governador de São Paulo deve conversar com o presidente da sigla, o seu Marcos Pereira, já falamos sobre ele diversas vezes aqui, e atuar para vencer resistências dentro do partido. Bacana, parabéns, Tarcísio, é isso aí. A minha pergunta é só agora... Desculpa, gente, mas assim, na minha opinião, o Tarcísio já tinha que estar bem atuante dentro do partido dele, isso aí já tinha que estar resolvido. Até porque, como o Tarcísio venceu uma eleição para governador, o mandato é dele, não é que nenhum deputado que se sai do partido perde o mandato. O Tarcísio, se resolver sair do Republicanos, ele leva o mandato dele. Então, ele tem moeda de barganha, ele é o governador do estado mais importante do Brasil, tem moeda de barganha dentro do partido para trazer o Republicanos, e nós estamos precisando desses votos. Antes tarde do que nunca, mas eu gostaria que tivesse sido mais cedo. Não sei vocês, fala para mim aqui nos comentários. Flávio Bolsonaro também deixou a mídia espumando, dando botes com o bumbum, porque ele falou em derrotar o alexandrismo, né? Tá aqui, apoiadores de Bolsonaro se concentram em ato no Rio de Janeiro, Folha de São Paulo, ó. Ato no Rio de Janeiro. Antes era atos antidemocráticos. Qualquer manifestação da direita era antidemocrática. Agora já virou um ato no Rio de Janeiro. Já é uma evolução. Flávio fala em derrotar alexandrismo. O movimento tenta criar um clima político para reverter no futuro a inelegibilidade do ex-presidente. Bom, o ato era para a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. E, obviamente, a gente quer sim reverter a inelegibilidade do Bolsonaro, porque eu já falei em vários vídeos, várias vezes. Eleição sem Bolsonaro é golpe. Desculpa, é o povo que tem que decidir. Então, se não tiver o Bolsonaro na urna, já é um golpe, na minha humilde opinião. Presenças que eu quero registrar. Família do Clesão, muito importante, tá lá. E tivemos também o Padre Kelmon. O Padre Kelmon, figuraça, estava presente. Passemos aos discursos. Silas Malafaia... sensacional, eu gostei. Eu vou pegar aqui esse trechinho que o carteiro reaço Gil Diniz postou, que é 40 segundinhos e já mostra o tom do que foi o discurso do Malafaia lá em Copacabana. Eu vou fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso! Então tá aí o Silas Malafaia falando com todas as letras, que, segundo o pastor Silas Malafaia,
o Alexandre de Moraes é um criminoso. Será que esse povo que estava lá concorda? E daí ele foi listando as inúmeras excentricidades, vou falar assim para não ser presa, do processo que investiga o golpe do algodão doce. Agora, o mais esperado, claro, foi o discurso do Bolsonaro e foi sensacional porque ele tocou em um tema que é de extremíssima importância e deve estar nas discussões do Congresso este ano, na minha humilde opinião, se é que eu posso ter uma. Mas presta atenção aqui nesse trecho em que o Bolsonaro desafia diretamente a Rede Globo. Perguntem o que bem entender. Eu quero 30 minutos para falar do Brasil, mas pergunte o que bem entender. E eu abro esse inquérito secreto ao vivo na TV Globo. Não sei se meus advogados conseguirão esse inquérito. Mas se a divulgação do inquérito foi o início do golpe, o povo tem que saber o que está nesse inquérito. Todos os inquéritos de Alexandre de Moraes são confidenciais, secretos. Ninguém pode saber de nada o que está ali. Ele começou a investigar o presidente da República em julho de 21. A PF não pode investigar o presidente. E não tinha um fato definido. Era um inquérito secreto, originário daquele outro, do fim do mundo. Nos acompanhava 24 horas por dia. O que eles queriam com isso? Minar a presidência da República. Não queriam que a gente continuasse. E houve sim mão pesada do Alexandre de Moraes por ocasião das eleições de 22. Por exemplo, segundo decisão dele, eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo ladrões de celular, dizendo que isso era para tomar uma cervejinha. E tantas outras coisas, né? Agora, o inquérito que o Bolsonaro desafiou a Globo para chamá-lo e mostrar é aquele da polêmica live sobre o nosso sistema de votação. Então, o Bolsonaro menciona este inquérito, desafia a Globo para que o chame, para mostrar este inquérito que até então não era secreto. Acredito que a maioria de vocês saiba dessa história e que eles falam que isso é um ato democrático, mas não deu assim algumas horas. Já saiu a Duda Salabert dizendo que vai acionar a PGR para pedir a prisão de Bolsonaro por ato no Rio. Olha a justificativa. Duda Salabert argumenta que esse presidente usou tom conspiratório e incentivou dúvidas sobre a idoneidade do processo eleitoral. Então, qualquer crítica ao sistema eleitoral, críticas que são feitas desde 1992, que estão presentes no debate desde que foi implementada essa mudança no nosso sistema de votação, essas críticas agora passaram a ser crime? Em uma democracia, criticar o sistema pelo qual os candidatos são escolhidos é crime? Então não é democracia, né? E essa daqui é uma pauta de extrema importância desde sempre, faz anos e anos que estamos nessa luta e não tem outra opção, a gente tem que continuar. Parabéns ao Bolsonaro que trouxe esse tema espinhoso ao debate e, obviamente, a esquerda já saiu dando ali os seus botes com bumbum. Outra declaração interessante que o Bolsonaro faz durante o discurso é a respeito do Kassab. Em um dos vídeos que eu publiquei na semana passada, eu comentei o fato do Bolsonaro ter conversado com o Kassab, entendo isso como algo positivo, precisamos dos votos de todos os partidos que quiserem vir para aprovar essa anistia de pessoas que estão presas. Essa, obviamente, é a prioridade número 0, na minha opinião. Mas o Kassab, a gente sabe como é que é, né? Ele vai conforme toca a música. E o Bolsonaro fala, ó, Kassab está do nosso lado para aprovar a anistia. Faz tempo que o Bolsonaro está conversando. Kassab, que é o homem, o número 1 da articulação do governo Tarcísio, tenho inúmeras críticas, mas eu preciso ter o apoio deste partido para conseguir a aprovação da anistia. Estou pensando assim neste momento. Só que ao mesmo tempo que o Bolsonaro fala isso no trio elétrico,
Os parlamentares do PSD reagem e negam que haja algum consenso sobre a anistia. Então, quem são esses parlamentares? A gente não pode esquecer, quando a gente está falando de PSD, de quem que nós estamos falando. O líder do PSD no Senado é o Omar Aziz. O Omar Aziz. E o ex-líder é o Otto Alencar, aquele senhor que foi extremamente grosseiro com a Nise Yamaguchi na CPI do circo. Então, aqui tem até a declaração do Aziz. Ó, todo mundo sabe que houve uma tentativa de golpe. Todo mundo quem, cara pálida? Não. Eu vi ali uma foto de uma baderna, algumas pessoas se envolveram em depredação e outras são presas sem sequer estar no local. Como, por exemplo, o Clesão, que quando estava ocorrendo tudo, tem imagens dele trabalhando. Ele chegou depois do quebra-quebra. Mas, enfim, quem depredou deve ser punido. E aí ele fala depredação. Então, quem depredou deve ser punido por depredação, justiça, né? Mas quem financiou também precisa ser responsabilizado. Lembrando que o relatório da Polícia Federal não conseguiu encontrar esse financiamento que eles tanto dizem. Esta não é uma pauta do povo brasileiro. Será que não é uma pauta do povo brasileiro? Só interessa a quem tem medo de ser preso. Então, infelizmente, parece que o Kassab vai encontrar problemas dentro do partido. Bom, desses 2 senadores eu não espero nada, mas quem sabe os outros parlamentares da legenda possam dar aí os seus votos em favor dos inocentes que estão presos, né? Ou seja, os presos políticos. E essa outra matéria aqui da Folha de São Paulo me chamou a atenção porque diz o seguinte, ó, lideranças do Centrão evitam adesão formal à anistia após o ato de Bolsonaro. Tá, mas que lideranças do Centrão que eles estão falando? Aí quando a gente entra aqui, fala de 2 partidos, especificamente o PP e o Republicanos. Com relação ao PP, o Ciro Nogueira, que é o cacique desse partido, já deu diversas declarações de que sim, ele é a favor da anistia. Então, ele é uma pessoa que já está trabalhando há muito tempo. Com relação aos republicanos, a gente tem aí agora o Tarcísio entrando, antes tarde do que nunca, na articulação, e esperamos que esse partido especificamente, que se vende como um partido mais conservador, até porque tem toda essa base evangélica, tenha um mínimo de piedade dos inocentes que estão presos e que os parlamentares do republicanos ajudem a aprovar o PL da anistia. Em 2026 tem eleições e nós vamos lembrar aqui todo momento o que aconteceu. Bom, a gente teve também a presença do relator do PL na Câmara dos Deputados, que disse que a anistia está mais viva do que nunca e vamos aprovar. Então, o deputado aqui, o Rodrigo Valadares, que é do União Brasil, disse que vai aprovar. Quem também falou sobre isso foi o Sóstenes Cavalcantes, gosto demais do trabalho dele. Ele é o líder do PL e disse que ainda esta semana vai pedir a urgência do projeto para que ele já seja votado direto no plenário. Eles só estão calculando ali os votos, eu falei sobre isso também num vídeo da semana passada, e parece que já tem os votos para aprovar na Câmara. Ai, Paula, mas no Senado não vai passar. Uma coisa de cada vez. Para ser aprovado, primeiro precisa ser aprovado na Câmara. Então vamos nos preocupar com isso e quando ele for para o Senado, a gente se preocupa com o Senado, mas eu já vou dar uma dica para vocês aqui dos próximos passos. Também acho importante registrar essa foto aqui do Nicolas falando para os haters, né? Porque tinha uma turminha aí que não tem coragem sequer de mostrar o rosto. São pessoas que ninguém sabe quem é que está por trás daquele perfil, que estavam dizendo que o Nicolas era um traidor, que isso, que aquilo. Está aí o Nicolas junto com o Bolsonaro firme e forte na manifestação. Essa presença aqui gostei. Quero registrar também o vice-presidente do Senado, quando rolou toda aquela articulação que o Bolsonaro fala, nós teremos o vice-presidente no Senado. Ele estava lá na manifestação, parabéns, seu Eduardo Gomes, né, que continue comparecendo nas manifestações. E eu disse para vocês sobre os próximos passos. Então, de novo aqui, Gustavo Gayer, ele é excelente nesse trabalho. Ele colocou um site que é um monitor. Tá aqui, ó, deputados.anistia8dejaneiro.com.br. E daí, quando a gente abre
Aqui dá para ver por região e por estado. Vou pegar aqui o Rio Grande do Sul, que eu sou bairrista, talvez um pouco. Vamos ver como é que está aqui no Rio Grande do Sul. Temos 15 deputados a favor, 11 contra. Esses 11 contra aqui é tudo do PT, PCdoB, gente que não vai virar voto. Mas nós ainda temos 5 indefinidos. E esses 5 indefinidos aqui, eu acredito que com uma pressãozinha, eles venham para o nosso lado. A Anne Ortiz, que se vende aí como uma pessoa mais moderada, contra a esquerda, contra o PT, o Busato, que de Canoas, já foi prefeito de Canoas, do União Brasil, inclusive, se eu não me engano, ele é o presidente do União Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Aí temos o Ronaldo Nogueira do Republicanos. Danley, eu não sei, o Danley é meio esquerdista mesmo. E esse Márcio Biol, que acho interessante pressionar. Então tá aí, aqui a gente abre, ó, tem as redes sociais, telefone, tudo, com toda a educação, vamos lá dar uma pressionada. E aí, dona Anne Ortiz, seu Busato? E aí vocês podem ver em todos os estados. Então tá aí a dica, vamos ficar de olho nas movimentações. Essa semana promete que finalmente eles voltem a trabalhar, né? Porque tá meio com uma várzea lá em Brasília. E nós fazemos a nossa parte daqui. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do ato? Teve 400 mil pessoas, tava muito cheio, tava vazio, flopou, porque 20 mil pessoas, vamos combinar que tinha muito mais de 20 mil pessoas, né? Mas fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam dessa manifestação, desse novo modelo de manifestação que estamos tendo na direita, se vocês acham que é uma boa estratégia. Aliás, a próxima já foi marcada para dia 6 de abril e será em São Paulo, a Avenida Paulista, daí sim tem que lotar. E por hoje eu vou ficando por aqui. Deixa pra mim nos comentários a opinião de vocês. Vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui.